Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Eu sou Rico Valdez, esse é o meu canal, Rico Valdez Tarô, aqui no YouTube. Bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, isso ajuda bastante o canal a crescer. Hoje eu vou trocar uma ideia, vou bater um papo sobre tarô. Deixa eu, antes de me apresentar, eu sou oraculista, também sou professor de tarô, trabalho com numerologia, trabalho com magia, e o meu despertar com tarô foi um despertar bastante interessante, foi um despertar através de um sonho, e desde então eu comecei a estudar, e estudando, até que peguei gosto e resolvi mostrar um pouquinho do que eu conheço, compartilhar um pouquinho do que eu conheço. Tá? Eu trabalho tanto com tarô quanto com baralho cigano, trabalho com outros oráculos também, mas a minha paixão realmente é o tarô. É uma ferramenta bastante diferenciada, uma ferramenta bastante completa. Há quem diz que não, mas é uma ferramenta que traz muita profundidade e dá para explorar bastante. Mas o que é o tarô? O tarô ele é um conjunto de 78 cartas. Se não tem 78 cartas, se não tem arcanos maiores e menores, não é tarô, é qualquer outro tipo de oráculo, né? A gente tem, por exemplo, ele pode ser com 22, com 56 ou 78. A gente está falando de 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes: copas, ouros, espadas e paus. E no seu total ele tem 78 cartas. Se não tem, não é tarô, é qualquer outro tipo de oráculo. Dos primeiros tarôs que surgiu, a gente tem aí mais de 600 anos, um pouco mais de 600 anos. Surgiu lá no norte da Itália, no norte da Europa, na Europa Central ali. E um dos mais conhecidos é o tarô de Marseille, desses daqui. Ele é bem rústico, ele tem uma ilustração bem característica da época, né? E a gente tem outros tantos aí, até mais modernos. Então a gente tem vários outros aí. Por exemplo, esse daqui é da Zodiac Path do Luiz Norick, da @Ver-se nos Astros. É um tarô autoral, mas ele tem também 78 cartas. Ele é quadradinho. E tem outros tarôs também mais modernos, né? Por exemplo, esse daqui é do Chakra Wisdom. Ele é todo colorido. O verso dele é todo colorido. E tem tantos outros decks. Eu tenho uma coleção deles, jogo com todos, leio com todos. E o mais importante, quando a gente está falando de questão de tarô, né? Como a gente começa a aprender? Por onde que a gente começa a estudar? A gente começa estudando, a minha recomendação sempre é começar pelos arcanos maiores, entender como é que funciona, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com Marseille, ele tem uma diferença com o tarô do Rider-Waite. O Rider-Waite é de 1909. Esse daqui desenhado pela Pamela Como-Smith, né? A diferença desses dois são escolas diferentes, são conhecimentos diferentes. Então a gente tem aí tarô de Todd, tarô de Oswald Wirth e tantos outros aí. E o Rider-Waite ele acabou seguindo uma própria linha, né, na linha da Golden Dawn, em que ele acabou trocando de posição dois arcanos, o arcano da força e da justiça, que para mim, né, dentro do meu estudo, isso é um comentário meu, isso é uma informação minha, que eu considero, principalmente dentro dos arcanos maiores, uma jornada de aprendizado, né, a parte divina, né, a conexão com o plano espiritual, com forças maiores, né, que estão desse plano para cima. E quando você fala, por exemplo, da escola de Marseille, que o arcano 8 é a justiça e o 11 a força, eu gosto da nomenclatura, eu gosto de trabalhar com o padrão do Rider-Waite, porque uma vez que a gente está dentro de um padrão de construção do personagem, das pessoas em si, dos arquétipos, né? Eu prefiro entender que antes de eu conseguir trabalhar com as questões de justiça,
né? A verdade, o equilíbrio, a justiça em si, né? Aplicar a justiça, né? A tanto julgar quanto condenar qualquer coisa, qualquer ação, qualquer pessoa e tudo mais, eu preciso ter o meu autoconhecimento, eu preciso trabalhar a minha coragem, eu preciso trabalhar a força, né? Então, as cobranças internas e tudo mais. Então, eu gosto dessa linha, eu gosto de trabalhar dessa linha. Não sei se faz sentido, se faz sentido para vocês. A maneira que eu trabalho, deixa aqui no chat algum comentário, algo que gostaria que eu comentasse também, mas eu gostaria que fosse mais interativo. Eu gosto de trabalhar começando pelo louco. O louco ele pode ser tanto a carta 0, né? O começo, quanto ele pode ser o final. Ele pode ser a 23ª carta, né? Ou a 22ª carta. 23ª é porque tem um outro aqui, que é o deck da Fraternidade Branca. Ele tem mais 2 arcanos, ele tem 2 arcanos a mais. O que é o louco? O louco é o início, né? O jovem é a pouca bagagem. Então, eu considero os arcanos de 1 a 9, quando a gente vai trabalhar, né, até o eremita, que eu gosto de considerar o louco como o começo, né? Como o jovem, e o eremita, o louco velho. Então, ele vai ter toda a passagem humana, toda a passagem em todos os arquétipos, em todas as situações ali, que vão caracterizar essa sabedoria. Então, ele chega no final com bastante sabedoria. Então, quando a gente começa a falar pelo louco, é aquela coisa alegre, aquela energia jovem, aquela energia de movimento, de novas jornadas, de pouca bagagem, aquela coisa bastante que está sendo iniciada, né? Então, são os começos, né, de uma jornada e tudo mais. Mas tem os perigos, né? Porque ele não conhece ainda os riscos que ainda estão por vir, as questões que ainda estão por vir. Então, por isso que eu gosto de começar com esse arcano aqui. E uma vez que a gente passa por ele, a gente começa pelo 1 com o mago, né? Que é o cara que vai trabalhar, ele tem todas as ferramentas, é um mestre dos arcanos menores, ele tem todas as ferramentas, então é o cara de mão na massa, é o cara de execução, é o cara de ação, de colocar a mão, de fazer, de executar. Então, isso é o processo, né, quando a gente está falando do mago. Se vocês notarem, eles são cartas amarelas, então eles são com fundo amarelo, então remete tem um quê de ação, né? De fazer, de acontecer, de botar a mão na massa realmente para que as coisas aconteçam. É uma carta 1, o 1 ainda não conhece o 2, então 1 era o começo, não necessariamente ele vai terminar alguma coisa, né? Mas ele trabalha muito com a questão de sabedoria, ele trabalha com ciência, com tecnologia, com muita sabedoria. Você pode ver que tem a lemniscata aqui em cima da cabeça dele. Então, é algo com que a vibração do louco trabalha dentro dos arcanos maiores. Depois a gente passa para a sacerdotisa, né? A gente saiu do 1, a gente está indo para o 2. Esse daqui ele vai trabalhar muito a questão de polaridade, vai trabalhar também a questão de equilíbrio, vai trabalhar muitas questões internas, são as questões que estão dentro das pessoas, são as questões que estão escondidas, são os mistérios que existem. Então, uma carta da sacerdotisa, ela tem também, por ela ser uma pessoa com uma grande sabedoria, principalmente sobre as forças ocultas, ela vai trabalhar muito a questão da espiritualidade. Mas a espiritualidade do indivíduo, não é a espiritualidade do coletivo. A gente não está falando de religião. Então, a gente está falando de uma força feminina, né? Enquanto a gente tem a força do mago, que é uma força yang, é uma força masculina, força de execução, aqui a gente já está falando trabalhando uma força yin, né? A parte do lado feminino, o lado escuro, as sombras, os mistérios. Então, ela vai trabalhar tudo isso com muita sabedoria, né? E vai trabalhar principalmente a questão das emoções também. Mas as emoções onde? As emoções que estão guardadas, as coisas que estão guardadas e que há um certo mistério em tudo isso. Vamos lá, a gente passei por 3 arcanos. O que vocês estão achando, pessoal que está no chat aí?
Só para eu achar que eu não estou falando sozinho aqui. Na verdade, eu vou falar sozinho, né? Mas eu quero saber se está interessante. Me ajuda aí. Saindo da carta 2, a gente chega para a carta 3, a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz também é a força feminina. A Imperatriz, quando a gente está falando dos maiores, ela representa dentro dos menores a como eu posso dizer, a concentração de todas as forças que estão divididas nos arcanos menores. Então, a gente está falando da Rainha de Copas, da Rainha de Paus, da de Espada e da Rainha de Ouros. Então, ela tem todas essas características aqui dentro desse arcano 3. Arcano 3 é a carta da fertilidade, é a carta do amor, é a carta da mãe, ela representa a mãe, né? É uma carta de Vênus, é a carta da beleza, é a carta da prosperidade, é a carta da fertilidade. Então, isso é bastante importante ter em mente que ela tem esse poder, né? É o puro poder feminino, realmente. É o empoderamento, é a força mais forte da mulher e a força da mãe também. Então, quando a gente está falando da mãe, principalmente para defender a sua cria, para defender os seus filhos, ela vai virar uma leoa, né? Então, ela vai cuidar muito bem. O problema disso é que talvez ela possa sufocar um pouquinho para o tamanho amor, para o tamanho energia, né? Principalmente regida aqui por Vênus, né? Vênus porque tem o pomo de ouro aqui e tem o sinal de Vênus aqui também no escudo. Tem alguns outros, eu trouxe alguns outros decks aqui também. Se eu achar importante na hora, eu vou apresentar. Mas ela vai falar de novos projetos, ela vai falar de sucesso, vai falar de prosperidade, vai falar de fertilidade de modo geral. E aí, pessoal do chat? Se já se inscreveram no canal? Estou falando muito rápido? Vamos lá, interaja comigo. Arcano 4, o arcano do imperador. O imperador é a figura masculina, é a força yang, é a força, assim como a imperatriz, ela é para com as rainhas, o imperador também é para os reis, está para os reis. Então, rei de paus, rei de espadas, rei de ouros e rei de copas. Então, a força masculina, é a força yang, é a força, é o controle, é a rigidez, é aquela coisa de organização, de hierarquia. Imagina, né, que ele é o imperador, então ele está no topo da cadeia, é o cara que manda fazer, é o cara que não põe a mão na massa como um mago, mas é o cara que controla, é o cara que supervisiona, é o cara que vê, é o chefe, né, dentro dos arcanos maiores. Quando a gente fala do Papa, a gente fala aqui sim, né, diferente da sacerdotisa, o Papa ele vai tratar das questões de religiosidade. Então, vai trabalhar a questão do coletivo. Quem que é o Papa? É uma entidade, né? É uma pessoa que representa Deus na Terra, não é? Então, ele também vai falar de hierarquia, vai falar de valores tradicionais, vai falar de verdade, mas ele é um cara também que ele vai falar de como as pessoas se vestem como personagem, né? Se elas estão... porque atrás da roupa de papa, ele é simplesmente um homem, né? Então, ele se veste para ser o papa. Então, são questões de como as pessoas se vestem, como elas se mostram, né? Como elas se apresentam para o mundo. Mas também tem a questão da comunicação, porque o papa, ele fala para todo mundo, né? Então, ele vai trabalhar a questão da comunicação, ele vai transmitir mensagens, ele vai ser um bom orador,
e também ele vai transmitir conhecimento. É um cara que, esse daqui tem um arquétipo de professor. Então, ele vai transmitir o conhecimento para as pessoas dentro dos arcanos. Então, recapitulando, a gente começa com louco, então ele lá sem conhecimento nenhum, super imaturo, super jovem e tudo mais, e ele começa a percorrer as casas. Então ele começa a entender que precisa de ter a mão na massa, ele precisa de conhecimento, depois ele precisa entender até os seus lados mais escuros, entender as suas sombras, entender tudo o que há por detrás, né, para conseguir trabalhar a próxima energia, que é a questão dos projetos, de aplicar os projetos, realmente colocar os projetos em prática, né? Trazendo a prosperidade, trazendo a fertilidade, trazendo também traz a questão da grana, né? De novos projetos, de realização, de fertilidade. E aí depois ele começa a entender a questão do controle, ele né, quer ver como é que as coisas realmente funcionam e se as coisas estão funcionando de acordo com o que ele deseja, né, o desejo dele, com a ordem dele, com o que ele espera que aconteça. E logo depois começa a questão das escolhas, começa a questão do trabalho do livre-arbítrio, né? Então, o arcano 6 é a carta dos enamorados. Então, a carta dos enamorados, ela vai trabalhar as questões das dúvidas, vai trabalhar as questões das escolhas, das oportunidades, vai falar de amor, vai falar de encontro, vai falar de parceria, né? Então, ele é um arcano que, assim, o anjo, né? Ele está vindo para também falar para abençoar toda a relação, para abençoar as questões. Então, pode falar de traição? Pode falar de traição também, né? Principalmente por ter dúvidas, por ter novas oportunidades, por ter tentações. Aqui a gente tem, por exemplo, nesse deck aqui, a ilustração do Jardim do Éden, né? Então a gente tem Paris e Helena, pode ter Adão e Eva, da maneira que você souber trabalhar esse arcano. Estou falando muito rápido, pessoal? Dá uma ajuda aí, coloca no chat o que vocês estão achando, se eu estou indo muito rápido. Me ajuda aí. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Enquanto isso, vou tomar uma água. Para quem chegou agora, eu sou o Rico, sou oraculista, sou professor de tarot também. Eu acabei de passar pelos arcanos dos enamorados. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda. Arcano dos enamorados. Foi esse arcano aqui que me foi mostrado para eu trabalhar com tarot. E aí a gente chega no 7, arcano 7. Quando a gente chega no arcano 7, então, assim, o louco, ele entendeu, ele aprendeu tudo isso, né? Ele aprendeu a escutar, porque o Papa, ele também escuta muita gente. A carta do Papa, ele também fala um pouco de hipocrisia, né? Porque, assim, o Papa, ele escuta todo mundo. Imagina que ele é o cara ocupado que ele escuta todo mundo. Mas quem escuta o Papa? Né? Então, muitas vezes, é aquela pessoa que está, assim, ela é disponível para todo mundo, está aberta para todo mundo, mas ela não se dá a oportunidade de outras pessoas, dela pedir ajuda para outra pessoa. Então, tem um quê de hipocrisia. Então, ele já conhece toda a questão do livre-arbítrio, e aí ele fala, beleza, eu tenho meu livre-arbítrio, e para onde eu vou seguir agora? O que eu vou fazer? E é o momento de direcionar, né? Então, é o arcano do carro, é o arcano 7, é um arcano que vai falar de deixar zona de conforto, deixar as emoções de lado, colocar um objetivo e seguir, e fazer acontecer, né? Não temos aqui um príncipe encantado em cima de um cavalo, muito pelo contrário, a gente tem um guerreiro, né? Um guerreiro, principalmente fechado no plexo solar e chakra cardíaco, então quer dizer assim, deixar as emoções de lado, deixar o julgamento, simplesmente vai para executar, vai para acontecer, vai para realizar, e é isso, deixa a zona de conforto para trás. Porém,
Todavia, entretanto, nesse caminho, eu tenho duas energias aqui completamente iguais. Eu tenho uma força feminina e uma força masculina. Eu tenho o lado sombra e eu tenho o lado luz. Eu tenho o lado razão e o lado emoção. E aí que está a parada, né? Porque precisa ter um certo controle entre os dois, né? Para que você consiga estabelecer e seguir o direcionamento. Uma vez que você tende a colocar um cavalinho na frente do outro, isso pode gerar uma confusão, pode gerar um atropelo e tudo mais, pode ir para as favas, né? Então é importante, trabalhando nesse arcano, a questão assim, tem êxito? Sim, mas bota o direcionamento, põe foco, deixa de ser preguiçoso, preguiça deixa de lado completamente, segue e vai. Vai para realizar, vai que tem chance, mas depende muito de você, porque você é o cara que está pilotando a carruagem, você é o cara que está dirigindo o carro. Um parênteses aqui. Estamos no ano 2023, o ano é o ano 7, é o ano da regência do carro. Tá? 7 também é o primeiro número espiritual, é o número de sorte. Então a gente tem 7 cores do arco-íris, 7 lados de um dado, a soma dos lados opostos de um dado sempre vai dar 7. A gente tem 7 linhas de Umbanda, pintar o 7. Então, assim, 7 é um número alquímico, é um número de sorte, e é um número espiritual. Então, para esse ano, precisa ter muito foco, precisa ter muita determinação, deixar a preguiça de lado, deixar a zona de conforto, acreditar, ter fé e seguir para os planos. Então, isso é importante, esse é o desafio, esse é a energia do ano de 2023, dentro da numerologia com o tarô. Tá certo? Então, a gente passou por 8 arcanos até aqui. E aí, quando a gente chega nessa parte, né, ele já entendeu que precisa de direcionamento e desse controle da razão, com emoção e tudo mais, fala, beleza, e agora? Aí que chega a hora da força, né? Aí eu sempre pergunto para os meus alunos, quem é o protagonista dessa carta? Quem é o protagonista desse arcano? A maioria das pessoas respondem o leão. E é errado, é a moça. A moça é a pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, porque ela está com as mãos dentro da boca do leão. O leão, o que é? O leão é o nosso ego. Então, a moça, ela exerce aqui, nesse ponto aqui, a função de superego, que na verdade, ela vai fazer... O leão, em certas horas, ele pode ser o ego, mas ele também pode ser o id, por causa da vontade, né? Então, o louco é o id. O mago é o ego. Então, quando eu tenho uma figura desse daqui, eu tenho essa moça, ela está trabalhando na função de superego para trabalhar justamente o controle desse id e do ego, né? Então, ela vai ficar no meio para controlar a vontade, né? Com inteligência, com sabedoria. Então, assim, se ela colocar realmente todas as forças, ou ela colocar todos os esforços, tal, pode ser que ela se dê mal. Então, é uma carta que vai falar muito de paciência, vai falar muito de controle, vai falar muito de cobrança, de autocobrança, vai falar de fé, vai falar de sabedoria, né, de aproveitar os momentos com sabedoria. Então, esse arcano, então, por isso que eu, na minha opinião, quando eu gosto de estudar o Rider-Waite, não que Marcelle esteja errado, não estou dizendo isso, é que dentro de uma jornada humana, eu preciso ter o controle das minhas emoções, da minha razão, de tudo, para eu ser uma pessoa justa lá na frente. Porque eu vou ser justa com quem? Vou ser justa com todos. Comigo e com todos. Então, esse é o arcano da força, né? O arcano 8, então, é o número de força, de cobrança, né? De também utilizar muita sabedoria, porque a Lemniscata aqui, ela tem o símbolo do infinito, e o símbolo do infinito, ela remete à sabedoria infinita, assim como a do mago. Então, assim, por isso, né, a gente está falando, por isso que a gente tem cartas com fundos amarelos, né, que remete à ação, a botar a mão na massa. Então, o mago, ele trabalha isso,
A força também vai trabalhar isso, porque ela está botando a mão na massa, ela está enfiando a mão na boca do leão, né? Mas ambos vão trabalhar com sabedoria. E isso é muito importante. Isso realmente é muito importante considerar. Tá? Então, a gente está falando aqui de movimento de cobrança, de autocobrança, falta de fé, falta de esperança. Meio que desacreditar realmente da força que as pessoas têm, né? De que a pessoa tem. Não é? E chegamos aqui no eremita, no arcano 9, né? 9 é um número de completude, trabalhando na força da numerologia pitagórica. É o número de Atlas, né? É o número de Oxalá, é o número se você desenhar o 9, né? Você vai ver que ele carrega o mundo nas costas, é um pauzinho que carrega o mundo. Então, assim, toda a sabedoria tem em cima desse homem. Então, esse homem aqui nada mais é do que esse cara mais velho. Então, ele começou a jornada. Então, ele passou por todos esses processos. Passou pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no 9 e falou, beleza, eu aprendi tudo isso. Eu aprendi, agora eu tenho sabedoria. Né? Eu tenho uma luz que vai iluminar o meu caminho. Eu não tenho mais as montanhas. Eu não tenho mais esses medos. Então, não tenho mais tabus. Eu não tenho mais... agora eu só vou dar o passo realmente com certeza, eu tenho sabedoria, né? Então é uma sabedoria muito de dentro, é algo que realmente aprendeu ao longo do tempo, e quando ele aprendeu ao longo do tempo, ele está velho, né? Então ele está mais experiente. Então quando a gente fala deles, então assim, se vocês notarem, principalmente aqui no Rider-Waite, que temos aqui as colinas aqui brancas, que cor aqui é o chão do eremita? É branco, né? Então, assim, ele percorreu todo o caminho e chegou lá em cima. Agora falou, beleza, o que eu vou fazer agora daqui para frente? Daqui para frente eu vou trabalhar a sabedoria, né? Eu vou trabalhar com as lições aprendidas, com tudo que eu sei, com tudo que eu conheço, e eu vou aplicar isso agora na minha vida. Aí que agora começa o desafio. Então, quando a gente fala de 1 a 9, a gente está falando de arquétipo de pessoas, e a gente identifica pessoas através daí. A gente identifica pessoas, por exemplo, a gente identifica o eremita como uma pessoa mais velha, o louco como uma pessoa mais nova, a sacerdotisa como uma jovem senhora, a imperatriz como aquele mulherão, né, o imperador aquela figura de homem, né? Então, a gente tem todos os aspectos, a gente tem todos os arquétipos humanos dentro desses arcanos até aqui. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? E agora, né? Quando a gente começa a enxergar o mundo, é o que tem pela frente, né? Ao que tem aqui à frente da lamparina e do cajado, aqui começa a aparecer as frustrações, porque até então estava tudo bem, né? Enquanto a gente está dentro do mundo, do plano humano, dentro das condições humanas, está tudo beleza, está tudo joinha, tudo supimpa. Agora o bicho pega, porque agora eu começo a trabalhar com os movimentos, com as coisas, com o tempo. A gente está falando das incertezas, do movimento, dos altos e baixos, da sabedoria, dos 4 elementos, o poder dos 4 elementos, das tentações. Aqui que o negócio começa a pegar. Então, quando você chega até aqui, então você exerceu todo o seu papel, você adquiriu todo o conhecimento e beleza, agora vou me jogar para o mundo, né? Agora eu vou me soltar. Esse cara aqui agora está solto.
Foi dado o caminho para ele, o direcionamento. Então, ele vai precisar do fogo para trabalhar a ação. Ele vai precisar da água para trabalhar o sentimento. Ele vai precisar da terra para trabalhar a estabilidade, a grana, o sucesso. E ele vai precisar do elemento ar para usar a consciência. E tudo isso daqui está relacionado com isso daqui, porque são altos e baixos, né? É a montanha-russa, é a roda gigante. Eu sempre associo, desculpa, sempre associo com roda gigante, com montanha-russa, essa carta, porque são os altos e baixos. E você não tem controle disso daqui, você não controla o tempo. Você não controla. Né? Mesmo se você estiver usando o seu cronômetro, você acha que está controlando o tempo, mas o tempo ele vai contar independente da sua vontade. Então, são os altos e baixos que estão aqui, são os movimentos, são as mudanças. E, ó, são as coisas que acontecem muito rápido. Muito rápido. Né? E, muitas vezes, as pessoas, elas realmente não vão entender. As lições, as grandes lições, são quando estão aqui embaixo. Ó. Não quando está aqui em cima. Quando está aqui em cima, você tem que desfrutar. Com a certeza de que um dia você vai vir para baixo de novo. Vou abrir um parênteses aqui, eu estou terminando, vou dar um curso de numerologia em cima com o tarô, né? E também dos arquétipos. Então, eu vou falar de cada arquétipo, vou falar de cada um, de cada detalhe, cada lâmina, né? Como associar, para aprender, para a pessoa aprender de uma forma mais fácil. Eu recomendo usar o do Rider-Waite porque ele tem mais figuras, ele tem mais elementos que a pessoa consegue bater o olho e consegue decorar melhor. Assim, na verdade, eu não trabalho com decoreba, tá? Eu trabalho com associação, com assimilação, conhecimento, comparações. Então, logo em breve, eu já vou lançar esse curso de numerologia e também dos arquétipos dentro do tarô. E aí sim, passamos pelos altos e baixos, então, hora estamos em cima, hora estamos embaixo, e beleza, e a vida que segue, o movimento que nunca para, e chegamos aqui na Carta da Justiça, onde vai falar como se fosse uma carta de colheita também, né? Porque se você plantou, você vai colher. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantou mal, você vai colher o mal. Não é uma carta de karma. É um arcano que vai falar de verdade, ele vai falar de equilíbrio, né? As balancinhas, né? Dois lados. Vai falar do outro também. Vai falar, assim como a sacerdotisa, ele também vai falar do outro. Essa aqui é uma carta de Libra também. Então, vai trabalhar muito a questão da imparcialidade, do julgamento em si, assim, da questão de... apesar de ter a carta do julgamento, que é uma carta do Apocalipse, essa daqui é uma carta que, assim, você fez, né? O que você fez, você vai colher. Então, essa aqui é a carta do efeito. Então, tem a lei, a causa e o efeito. Então, essa aqui é a carta do efeito. Então, é uma carta que vai falar muito de equilíbrio, vai falar muito de verdade, vai falar muito de parcialidade, de não tomar lados, ou que lado que você está pendendo, né, para dentro de uma decisão ou outra, né, enxergar. Então, o oposto disso é mentira, né, a falta de clareza, a falta de poder de decisão, né, uma carta de decisão também. E aí, por isso que eu gosto de trabalhar com 8, lá com a força, e aqui com a justiça, porque uma vez que eu me conheço, tenho conhecimento da minha força, eu consigo aplicar e eu consigo ser justo. Na carta da justiça ele vai falar de justiça, vai falar de ser justo. Então, estou sendo justo, eu consigo ser justo. Se eu colocar isso aqui ao contrário, talvez para mim não faz tanto sentido, mas eu jogo o baralho conforme o baralho está, sem problema, sendo a carta representando da maneira que for. Mas como eu trabalho com números também, para mim faz mais sentido, né? Primeiro que a gente está falando de 11 vai dar 2, a gente fala, né? Quando a gente fala de um par, ou a gente está falando de outra pessoa, é você e mais um, então tenho 2, então é outra pessoa.
né? É o outro lado, é outra história, é outra versão. Por isso que a justiça, ela sempre ouve, né? Os dois lados. Faz sentido? Estão gostando? Estão curtindo? Eu falo bastante, né? Mas eu gosto de transmitir esse tipo de conhecimento. E aí chegamos na carta do enforcado, que é a primeira carta das noites escuras da alma, aí, né? Que é a carta de sacrifício, é a carta do sufoco, é a carta de que a pessoa se coloca nessa condição. E só depende dessa pessoa sair dela. Né? Essa daqui é uma carta que também se remete aos mártires, né? Então, Jesus Cristo, Odin, né? Que fizeram sacrifícios. Mas aqui, quando a pessoa está dependurada, o sangue vai para a cabeça, né? E a cabeça serve para quê? Para pensar. Então, a pessoa tem que parar, refletir, analisar, ver se, né? Se ela quer, se está confortável para ela, fica aí, fica pendurada, tranquilo, né? Tanto faz. Mas também é uma carta de resiliência, uma carta de resistência, resistência de mudança e tudo mais. Mas só tem um sentido: a pessoa colocar movimento, senão a pessoa não sai. Não sai disso daqui. Mas é um lugar que ela se colocou. É um sacrifício em prol de si ou em prol de alguém. Mas ela se colocou nessa condição aqui, do pendurado, do enforcado. Então, quando chega a pessoa, mas isso tá assim, tá assado, tá não sei o que, cai uma carta dessa daqui, eu falo, então, meu bem, mas você se colocou nessa condição? Pensa para sair dela. O desconforto é seu, não é desconforto do outro. O desconforto é seu. Ou se está confortável, é um conforto seu, não é do outro. Né? Então, é algo que trabalha nessa energia aqui. E aí chegamos às noites escuras da alma. Então, a partir do momento que a gente tem a carta do livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele dá dois caminhos, o caminho da dor e o caminho do amor. O pendurado, ele começa a indicar o caminho da dor. Então, o caminho da dor, ele vai trabalhar com 3 arcanos, começando por esse daqui, a morte, né? Então, a morte, na verdade, é vida, né? E muita gente morre de medo desse daqui. A hora que sai a morte na mesa, nossa, o olho parece que vai sair do rosto. Né? Nossa, eu vou morrer? Não, não vai morrer. Não, muito pelo contrário. Você precisa matar o que está te atrapalhando, as coisas que realmente você não quer carregar, as coisas que você... Né? Eu falo muito fácil assim para as pessoas quando aparece uma dessas daqui, esse arcano. Então, assim, você vai para uma viagem, você coloca na sua bagagem uma roupa que não serve para você? A pessoa fala, não. Fala, então é o momento de você realmente deixar tudo para trás. Você deixa o que não serve para você para trás. Né? E a carta da morte, né? Se você pensar a morte, o ceifador, né? Ceifador de quê? De almas. O que é uma foice? A foice é algo que vai separar, né? Trigo, essa coisa de plantação, né? De cortar, porque uma vez que ele passou ali, já era, não volta mais. Não volta. Então, assim, é uma mudança, são novos ciclos, é uma nova posição, é algo que você precisa fazer com sofrimento, não é fácil se livrar desse daqui, né? Deixar de acumular esse tipo de coisa, isso para pessoas, para sentimento, para roupas, para tudo, né? É deixar para trás. Então, por exemplo, esse arcano aqui, quando sai para uma mulher, principalmente a mulher, ela morre 2 vezes na vida. Uma quando ela se torna mãe, porque ela sempre vai ser mãe de alguém, e a outra no desencarne. Então, a figura da morte em si, para a mulher, acontece 2 vezes na vida. Mas a gente tem que matar todo dia alguma coisa. A gente tem que enterrar sempre qualquer coisa que realmente não serve para a gente. Isso é importante deixar para trás. Uma vez que deixou para trás, não volta mais. Porque se você pegar um pedaço de papel, se eu cortar essa carta no meio, por mais que eu tente colar bonitinho, tá, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais vai ser perfeita. Ela sempre vai ser outra coisa, menos uma carta inteira. Então é algo que realmente deixa para trás. Então essa daqui é a primeira, né? Assim que a pessoa se coloca na condição de enforcado, de pendurado, que começa a entrar numa energia de sufoco, vem essa daqui e fala assim, e aí, campeão?
bora tirar tudo que não é bom da sua vida, bora viver, vamos colocar coisa nova, é esse arcano que vai falar aqui. Porque a morte, ela não respeita ninguém. Então, não respeita absolutamente ninguém. Ela passa por cima de todo mundo. E precisa existir, né? Porque precisa existir transformação. Uma carta de Escorpião. Precisa existir a transformação. E aí a gente dá uma pausa no sofrimento, né? E entramos aqui na carta da temperança. Então, a carta da temperança é aquela carta sossegada, é a paciência, mas assim, é o equilíbrio, é a harmonia, porque o anjo aqui, ela está misturando duas águas de duas ânforas aqui, são coisas completamente diferentes, então leva tempo para temperar e tudo mais. Mas essa têmpera aqui é no amor, né? Diferente da têmpera do ferro, né? Que é na porrada, na pancada, né? Você vai moldar ele, pá, 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 você vai dar um choque térmico nele, né? Para criar resistência. Aqui não, aqui é uma coisa bem calminha, bem tranquilo. É uma carta que vai falar de parceria, uma carta que vai falar de harmonia, né? De caminho do meio. Nem 8 nem 80, assim, o caminho do meio serve e ajuda. Então, ela vai falar muito dessa energia mais suave, né? Então, se está ao contrário, né? Se tem no lado negativo, vai trabalhar a questão, tá desarmônica, não tem harmonia, sabe? Tem uma pessoa que está clivando muito, ela está indo do 880 do jeito e não vai funcionar. Tem que ser na calma, tem que ser na maciota, paciência. E aí o segundo sofrimento, né? Quando a pessoa não entende que precisa ter calma para resolver as coisas, aí acaba vindo, né, essa força luciferiana, né? Então a gente está falando da carta do diabo, né? Diabo, então aqui é enganação, aqui enganação, traição, controle excessivo, desejo excessivo, aqui é tudo ligado à questão de matéria, tudo questão. Eu até fiz a tiragem dessa semana, se vocês virem no meu vídeo, encontrarem no Instagram, a carta que eu usei para falar isso foi essa carta aqui, ó, a matéria. Esse daqui é o deck da Fraternidade Branca. A matéria. Então ele trabalha o diabo como a matéria. E é isso mesmo, ele vai trabalhar na matéria, né? Então é questão de controlar demais, é ter muito controle, aquela coisa doentia, mas também coisa de luxúria, vaidade, gula e tudo mais. Porém, é uma carta que também as pessoas não gostam, mas todo mundo precisa ter o diabo na sua vida. Principalmente para essa semana 15, esse daqui é o arcano que está falando por ela. Então, é o arcano que vai falar das questões materiais, sim, mas também trazer o desejo, trazer uma ambição de crescimento, né? Mas para você ter uma ambição, você não precisa passar por cima de ninguém. Você precisa ter o desejo de realizar, estar contente, ter o tesão de fazer com que as coisas aconteçam. Isso é importante, né? Por isso que todo mundo precisa ter uma energia dessa. Quando cai uma dessas aqui na mesa, eu adoro. Eu adoro porque eu gosto de dar bons conselhos com isso daqui, apesar das pessoas falarem, nossa, sai o diabo, coisa ruim. Né? Todo mundo tem o diabo dentro de si. Então, a gente vive, né? O tarô, né? Nós somos o tarô vivo. Né? O tarô ele só representa, através de cartas, através de figuras, através de arquétipos, a representação, né? Ele separa em 22 arcanos e 4 naipes todas essas questões. Elas morrem de medo, com certeza. Elas morrem de medo, né? E eu falo assim, se cai numa dessas daqui, é batata, é a pessoa que está precisando transar, é a pessoa que está querendo, precisa ter um pouco mais de ambição na vida, ambição para tudo, desejo, sabe, aumentar aquela coisa, tal, não sei o quê, porque a pessoa está tão mirrada, que falta desejo na pessoa. Então, quando sai nisso daqui, eu aproveito demais, porque é muito bacana esse arcano aqui.
E aí a última carta, né, que fala das questões dos sofrimentos humanos é a carta da torre, que todo mundo se pela disso aqui também, né? E a gente vive a torre o tempo todo. E as pessoas, elas simplesmente elas são hipócritas e acham que não, acham que está tudo bonitinho, acham que é tudo temperança o tempo todo. Não é, não é. Então isso daqui é aquela coisa assim, vai dar merda? Vai dar merda, vai. Mas, a hora que der merda, entenda tudo como lição aprendida e reconstrua tudo isso de uma maneira positiva, porque você vai ter sabedoria, porque você já vai ter passado por isso, vai ter lição aprendida para resolver isso de novo. Então, quando cai isso aqui da torre, né, ela vai falar de traição, vai falar de traição, vai falar de dor, vai falar de dor, vai falar de transformação de uma maneira inesperada, de uma maneira forçada e tudo mais. E de boa. E o que tem? Todo mundo passa por isso o tempo todo. Quem nunca atrasou um boleto? É isso. Entendeu? Não é só pelas questões do amor. A questão é a seguinte: você vai querer ficar sossegado, você vai querer dar uma de coitado porque você se coloca nessa condição também. Você vai se colocar numa condição de coitado, vai entender que, beleza, vamos mudar, vamos fazer isso diferente, vamos seguir com isso daqui e fazer algo novo e tudo mais. É isso, né? Então é uma carta assim de submissão, é uma carta assim que precisa destruir, né? O que a morte ela corta, isso daqui precisa destruir. Lado bom da torre é a oportunidade de reconstruir com uma base mais sólida. Se você observar, se você uma coisa muito fresca, né? As torres gêmeas, por exemplo, a torre ela caiu até o final? Não, ela parou em um certo ponto e depois dali ela teve que ser demolida, né? Então quer dizer que é uma coisa feita pelo homem, né? Não é nada divino isso daqui. Você constrói as coisas, você constrói. E aí depende muito do alicerce que você constrói. Então, muitas coisas estão fadadas a dar erro, a dar problema, porque o alicerce não é bom. Então, uma vez que você, né, o alicerce não é bom, a partir do momento que qualquer vento, qualquer coisa, qualquer um raio, qualquer coisa que possa acontecer, ele vai destruir. Mas você precisa ter a consciência, a lição aprendida e a disposição para reconstruir com uma base mais sólida. Porque geralmente as coisas, né, quando vai ruir, ela não vai ruir até o final. Então ela vai ficar até uma parte, porque aquela parte ali é forte. Então, o conselho bom disso daqui, beleza, deu merda, beleza. Aprendeu? Boa. Agora depende de você se movimentar para reconstruir isso daqui numa base mais sólida, com mais sabedoria, com muito mais experiência, né? E não precisa ser uma coisa rápida. Você pode ir construindo aos poucos, mas você precisa fazer isso. Não é ninguém que vai fazer isso por você. Porque a casa vai cair para o seu lado. Vai cair do lado da outra pessoa. Isso é o problema dela. Ela tem que resolver. Então, quando a gente fala de relação, por exemplo, cai muito para relação isso daqui, a pessoa, ah, mas meu Deus, isso aqui. Meu, vocês deixaram chegar nesse ponto. Então, cabe a vocês conseguir reconstruir isso aqui de uma maneira mais sólida, numa coisa muito melhor, né? Então, troca, por exemplo, o pau a pique por concreto, uma coisa muito mais forte. Faz sentido? Tem um monte de conselho bom para isso aqui. Né? A questão é que a pessoa quer o choque, né? Deu choque, deu problema, a pessoa realmente não quer enxergar, e aí, primeiro, realmente é o susto. Mas depois, com sabedoria, a pessoa consegue desenvolver melhor. Não sei se eu expliquei a sua dúvida, Fernanda. Obrigado, a princípio, pela interação aqui.
E aí, finalmente, né, quando a gente fala que a gente dá um pulinho, que o mistério da temperança termina na estrela. Então, assim, até aqui, acabou a questão de questões humanas. As questões, assim, dos problemas, realmente, esse tipo de coisa, né? Então, agora, a partir de agora, né, da questão da estrela, é quando as pessoas, assim, elas se abrem para planos muito maiores, porque aqui a gente só vai falar de astro, né? A gente vai falar de estrela, a gente vai falar da Lua, a gente vai falar do Sol, né? Que são astros, né? Astros, satélite e tal, não sei o que ele tem uma regência aqui dentro de nós. Então, aqui o mistério da temperança termina aqui na estrela, que é o acreditar, né? É aquela coisa, acreditar muito, 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 ter muita fé, sabe? Ter novas oportunidades, acreditar nos sonhos, ter sonhos para viver, ter a vontade de executar, a vontade de fazer, vontade de realizar. Então, isso é aquela coisa, é uma coisa muito gostosa, né? É a carta mais positiva, na minha opinião, é a carta mais positiva do Tauro. Então, é quando você coloca realmente os seus sonhos. Então, assim, não tem nada que pague, por exemplo, as questões materiais, que pague valor de troca, barganha, esse tipo de coisa. Eu falo, não, meu, isso é meu sonho, eu quero viver isso e tá certo, e tá tudo bem. Né? É uma carta que vai falar de karma, é uma carta que vai falar de resgate. Então, geralmente, quando sai isso daqui, principalmente em questão de relação, tal, não sei o quê, quando tem algum problema, são coisas que a pessoa realmente tem que resolver. Não tem outra forma. Né? São lições que vai ter que passar. E sempre a oportunidade de novos caminhos, novas possibilidades, mas precisa acreditar muito, né? O contrário disso aqui é desilusão, né? Perda de fé, é desacreditar e tudo mais. Então, essa é uma carta super positiva, de modo geral. Né? Ela é muito parecida com a carta do Lenormand, né? Nesse aspecto. É uma das cartas parecidas, né? Só tem duas que eu considero que são similares, mas não são iguais. E aí chegamos aqui na carta, né, que é o satélite aqui, né, a grande mãe. Então é uma das cartas mais controversas, é uma das cartas mais, eu acho que é mais complexa do que o diabo. Né? O diabo é aquilo, não tem muito o que fugir. Aqui é aquela coisa que está no inconsciente. Aqui tem medo. Né? Essa aqui é uma carta de peixes, por exemplo. Então, é uma carta de adaptabilidade, é uma carta de desilusão, ilusão, desilusão, falta de clareza, que algo está velado, algo está escondido. Então, é uma coisa que tem fase, né? A Lua tem fases. Então, ela vai ter. Agora é cheia, depois é cheia, depois é minguante, depois é nova, depois é crescente, depois vai, né? Então, mulher de fases. Isso aqui é fase e tem uma energia muito feminina, né? Porque ela vai falar da grande mãe, né? Da Lua. Então, tem todas essas questões. Então, vai trabalhar essa coisa de, por exemplo, confusão emocional, vai trabalhar muito com o emocional, para onde você está varrendo sujeira, para debaixo de qual tapete, né? Como é que você está lidando com as questões emocionais, como você está lidando com as questões do seu inconsciente. Então, são essas coisas que essa carta vai dizer. Ela vai falar de traição também, vai falar de traição, vai falar de coisa que está escondida, coisa que, né, não aparece, coisas que que está acontecendo nas sombras. Então, algumas combinações, assim, com a Lua, tem umas coisas bem, bem cabulosas, assim, que aí você precisa olhar sempre ao entorno, né, para entender o contexto das questões, né, porque ela, por si só, ela pode falar um monte de coisa. Né? Eu, por exemplo, já peguei um monte de caso que ela vai falar muito de mãe, força de mãe, ausência ou a força de mãe, exercer a força de mãe, né, do lado emocional. E aqui a gente tem o pai, né? Então, a figura do pai, a gente tem o astro-rei, então é o sol, é a clareza, é o calor, é a alegria, é o crescimento, porque o sol ele se expande, né? A lua também ela se expande, mas em fases, né? Então tem hora que ela se recolhe, tem hora que ela some, tem hora que ela aparece, tem hora que ela mira e tal. Então,
Isso aqui é alegria. Mas aqui também vai falar muito da questão do egocentrismo. Então, é aquela coisa que quer, aquela pessoa que quer aparecer demais, ela quer ser o sol, quer ser o protagonista extremo, só ela quer os holofotes. Então, é a pessoa que ofusca a visão dos outros. Vai falar muito desse egocentrismo, realmente. E aí, vai falar desse crescimento, de alegria. Então, qualquer problema você vai conseguir passar com uma tranquilidade, com um obstáculo. E vai falar muito de pai também, de energia, força yang. Do mesmo jeito que ela vai falar de força yin, esse aqui vai falar de força yang. Então, a gente tem os dois lados, né? O lado negativo e o lado positivo. A carta do Sol, muito parecida com o Lenormand também. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Como é que estão aí, pessoal? A Lua é uma carta bem... Tem que ter bastante conhecimento para trabalhar com as questões da Lua, porque dá para você chegar em níveis muito fundo. Realmente. E aquela coisa escondida, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, se não tem a lua, como é que se não tem a lua, se não tem estrela, como é que você se orienta, por exemplo? É mais difícil, né? Principalmente à noite. Como é que você tem essa orientação ao longo né? no dia de noite, por exemplo? É complicado, né? Então a gente passou pelas 3 energias dos astros, né? Então, que tanto de crescimento, como de expansão, como de fases, como de questões de equilíbrio, a questão de razão, a questão de emoção. Então, Lua, emoção. Sol, razão. Né? E a estrela é o sonho. E aí a gente chega na carta do julgamento, que é a carta do apocalipse, né? É a carta do karma. De modo geral, né? Então, assim, a carta do julgamento é uma carta também, é um tanto quanto complexa também. Porque é uma carta que ela vai falar de renascimento, né? Ela vai falar... ela vai falar assim como a morte é transformação, né? Mas também tem a oportunidade de renascer. Aqui é um renascimento de uma questão de transformação, que ela, principalmente, né, são novos ciclos, é o anúncio das coisas novas, né? O anjo anunciando e tudo mais. Mas tem uma questão muito forte, muito pesada aqui, que ela vai falar a questão de julgamento e principalmente relacionado a coisas de passado. Então, o julgamento como é que você julga? Você julga porque você conhece ou você não conhece. Então, quando você trabalha o julgamento, principalmente nessa daqui, ela vai pegar essa parte aqui e assim, o passado está no passado, beleza? Então, se você quer trazer o passado para o presente, vai ter o julgamento. Então, é aquela pessoa que julga, é a pessoa que vai ser julgada, medo de julgamento, medo de ser julgado e tudo mais. Então, o ponto forte desse daqui é assim, pega tudo que está no passado, deixa no passado, se livra desse peso, deixa lá, renasça, se dê oportunidade para ficar mais leve, mais tranquilo e tudo mais. Porém, se acontecer de novo, a culpa é sua, porque você sabe disso. Entendeu? A abordagem com a numerologia, ela sempre, né, por trabalhar com a pitagórica, ela sempre vai ter, por exemplo, a gente está falando do 2, né? A gente vai voltar lá na sacerdotisa. Só que aqui é um 2 potencializado, né? Que esse daqui é o que eu vou falar no meu curso com numerologia. E aí tem essa questão aqui do julgamento. Então, assim, não tem... Esse daqui é uma cegueira da intuição, é não escutar a intuição, não escutar o que o plano superior está dizendo. Também isso é bastante importante. E, por fim, chegamos aqui no 22º arcano, que é o mundo, que é o fechamento, né, de tudo, né? É o ciclo se completando, é reconhecimento dos esforços, são as novas fases, os novos ciclos, é o medo de paralisar, é o medo de ficar paralisado,
né? E aqui é o acreditar, né? Para que as coisas realmente fluam. Mas aqui, quando sai isso daqui, a pessoa, assim, ela tem que ter total noção de que os ciclos anteriores, eles precisam estar encerrados. Por isso que tem a carta do julgamento antes. Então, o julgamento deixa as coisas no passado, se livra de tudo isso daí, para que você se dê a oportunidade para as coisas novas que estão por vir. Então, encerra todos os ciclos, para que os novos ciclos iniciem, que começa tudo de novo. Então, essa foi a jornada dentro dos arcanos maiores. Foram 22, são 22 arcanos, são 22 energias. A gente está falando de arquétipos, a gente está falando de situação, a gente está falando de características e também de processos, né, de autoconhecimento dentro de tudo isso daí, do modo geral. O 22, ele vira um 4. O 22, ele vira um 4, ele volta lá são 22 arcanos. Do 0 até o 21. E aí, quando você fala de 22, com o número 22, ele vira um 4, que é o imperador. O número 4 é o número de base, é o número de firmeza, é o número hermético, é o número fechado. É o número de base mesmo. O 21 é um encerramento de ciclo, ele fecha ciclos para que novos ciclos apareçam. O 21. Não tem o arcano 22. O 21 que é o mundo, né? Que assim, todos os seus esforços serão recompensados. Então assim, se dê por satisfeito, você já tem tudo até aqui. Você não precisa de mais nada desse ciclo. Bora começar uma coisa nova. Então isso daqui, aqui acabou. Beleza? Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter ficado até o final. Eu vou dar um jeito de colocar isso daqui no ar. Eu vou ter que tirar uns bons minutos dele aqui, porque eu fiquei esperando bastante tempo. Mas um prazer. Tenho os meus cursos, né? Eu tenho o curso de arcanos maiores, tenho o curso de arcanos menores. Eu tenho o curso, o mais completo que eu tenho, ele vai falar de signos, vai falar de astrologia, um pouco de astrologia, numerologia, vai falar de ervas, vai falar de cristais para cada um dos arcanos maiores, por exemplo. Então, é uma parte mais holística que você consegue trabalhar, e tem os chakras também. Então, que faz uma associação bastante interessante, bastante importante, para que você, assim, consiga dar um atendimento completo para o seu consulente. Mas eu também tenho os cursos básicos, né? Então, a formação básica dos arcanos maiores, depois a formação básica dos arcanos menores, que eu separo por aulas, e material apostilado, então tudo certinho. Qualquer coisa, eu vou deixar o meu número aqui no WhatsApp, para quem não tem. E obrigado por estarem aqui, obrigado por acompanhar. Foi um prazer estar aqui. Agradeço pela atenção. E eu vou encerrando por aqui. Namastê. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa o seu like. Eu super agradeço. Namastê. Boa noite.